Bem, galera, então, assim, voltando na nossa aula, que era rinocinusite aguda, né? Que tá super em voga aí com esse coronavírus. Só fazendo uma retomada rapidinho, o tema da aula a gente começou da última vez, era rinocinusite aguda, que é qualquer inflamação aí nos seios da face, no nariz, que dura menos que 30 dias. A gente falou um pouquinho da rinite alérgica, falamos do resfriado, da gripe. E nesse slide aqui, que é quando a gente tem nos primeiros 3 dias, principalmente no caso da influenza, que você tem os sintomas mais sistêmicos, e no terceiro e no quarto ele começa a cair, e aí começa a aparecer a tosse. É por isso, como eu falei na aula passada, que as pessoas tendem a falar que está madurando, minha tosse está ficando amarela, porque ela começa a melhorar da parte sistêmica e fica só a parte respiratória. Pensando na rinocinite bacteriana, só fazendo um adendo, o coronavírus ele é diferente, que ele não pega tanto o nariz, o seio da face, é um vírus que ele tem um tropismo pelo pulmão. É por isso que você tem uma grande quantidade de assintomáticos, mas quando pega uma pessoa predisposta, que tem uma comorbidade ou a idade, ele, diferentemente dos outros vírus que promovem uma infecção bacteriana secundária, ele atua diretamente causando uma inflamação, uma infecção dos pulmões de forma direta. Isso diferencia dos outros vírus, tanto da influenza quanto dos vírus do resfriado. Então, ele mesmo seria um causador dessa pneumonia viral. Então, mas voltando ao nosso quadro de via aérea clássico, das rinites virais, as rinossinusites virais, só 0,5 a 2% viram rinocinusite bacteriana, ou seja, a maioria saram sozinhas. Por isso que ninguém fala em dar antibiótico, tem a história da azitromicina no coronavírus, mas não está nada comprovado. Mas partindo da influenza, dos outros vírus sincicial, adenovírus, o adenovírus, vírus sincicial, as bactérias que promovem uma infecção bacteriana secundária a essa IVAS viral são principalmente o Streptococcus, o Haemophilus e o Moraxella. O que é mais importante aqui são os sinais, né? Quem vai ter sinusite vai ter os sinais maiores, que são dor de cabeça, secreção nasal, pós-nasal purulenta e hiposmia. Os menores são tosse, dor dentária, litose, plenitude facial e a febre. Os pacientes vão ser diagnosticados se tiver 2 sinais maiores ou um sinal maior e 2 menores, certo? Aqui está os sinais maiores das sinusites bacterianas, ou seja, são sinais que vão te indicar que essa sinusite viral virou uma sinusite bacteriana. Mas o que é muito importante, que a gente não pode esquecer, que o fator principal disso tudo é o tempo, tá? Os sintomas respiratórios terão que durar, para você pensar numa infecção bacteriana, que aquele quadro viral está se tornando uma infecção bacteriana, você tem que pensar se esses sintomas respiratórios, como secreção purulenta, tosse, dor orofacial, dispneia, durar mais de 10 dias sem melhora, ou os sintomas sistêmicos respiratórios persistirem por mais de 4 a 5 dias. Quais são os sintomas sistêmicos? Febre, dor no corpo, mal-estar. Se durar mais de 4 a 5 dias e ainda tiver secreção amarelada, tosse, catarro, por mais de 4 dias, você já vai começar a pensar que tem uma infecção bacteriana aí. Mas se esses sintomas sistêmicos começarem a melhorar, mas depois de 10 dias continuar com catarro, secreção amarelada, você vai também saber, vai entender e vai pensar que tem uma infecção bacteriana por trás. Um outro dado importante para você pensar numa infecção bacteriana secundária é quando você tem uma infecção viral respiratória superior típica, que está melhorando, começa a melhorar, só que depois piora novamente. Volta a ter febre, volta a ter dor de cabeça, volta a ter secreção nasal após 5 a 6 dias. Ou seja, ele tem aquele sintoma de gripe normal, dor no corpo, secreção amarelada, nos 3 primeiros dias, 4, ele começa a melhorar, por exemplo, lá no 7º dia, volta
ter febre, dor no corpo. Isso faz você pensar numa infecção bacteriana secundária. Quando a gente pensa em sinusite aguda, a gente tem que pensar em um monte de diagnóstico diferencial. Por exemplo, uma sinusite fúngica invasiva aguda, mas essa você ia ter uma pessoa que tem uma comorbidade, geralmente um imunossuprimido. Um resfriado comum, né, que você pensa numa das causas de sinusite aguda, pode ser uma gripe, que a gente já falou, uma rinite não infecciosa, rinite alérgica, como a gente falou. Pode ser dor orofacial. O paciente ele pode ter alguma disfunção de articulação temporomandibular, uma neoplasia, um apertamento, uma cefaleia tensional, uma enxaqueca. Também são diagnóstico diferencial de rinocinusite. E o dente. A dor dental ou um problema dentário ele pode causar uma sinusite odontogênica, mas ele pode ser só uma dor de dente que tem uma irradiação para os seios da face, a pessoa achar que tem uma rinocinusite aguda. Os exames complementares, na maioria das vezes, você não precisa fazer nenhum exame, tá? É clínico, diagnóstico, é anamnese, exame físico. Tomografia só faz quando você está pensando mais em descartar uma sinusite, se não conseguir. Num quadro crônico, para ver se tem alguma alteração estrutural. Ressonância você não faz, só se pensar em complicação do sistema nervoso central. E a radiografia, se você olhar, ela é muito pobre. Tá? A sensibilidade é 76% e a especificidade 79%. Então ela tem muita taxa de falso negativo e falso positivo também. Por quê? Por que é tão pedida? Porque o paciente ele gosta de fazer uma radiografia, mas se você explicar direito para ele, você vai ver que você não precisa fazer nenhum exame no caso dele. São muitos raros. Eu estou há 15 anos atendendo, eu acho que se eu pedir para um quadro agudo uma tomografia, eu acho que não tem 10 casos. Tá? Então aqui tem esse organograma do up-to-date, que você tem uma sinusite aguda não complicada, você conseguir acompanhar, você observa os sintomas. Tá? Se melhorou os sintomas, era uma sinusite viral. Sintomas depois de 7 dias, 5 a 7 dias não melhoraram, você não mudaram, você observa aí até completar 10 dias ou inicia o antibiótico. Certo? Melhorou, sarou. Não melhorou, usa antibiótico. Se piorou os sintomas a partir dos 4, aqui está 7 dias, mas vamos considerar 4 a 5 dias, você já pode entrar com antibiótico. Risco de fatores para resistência para os antibióticos, você tem que pensar em idade, hospitalização nos últimos 5 dias, antibióticos já usou no último mês, imunocomprometidos e pacientes que têm comorbidades outras, como diabetes, problemas cardíacos, hepáticos ou infecções severas. Quais são os antibióticos que a gente usa? É a amoxicilina, tá? Ainda é a amoxicilina. Na segunda opção, a amoxicilina com clavulanato. Você pode usar uma cefalosporina de segunda geração, que é o cefluoxime, o cefprozil, que é o cefsil, a gente usa pouco. Quem é alérgico aí a amoxicilina, você pode usar uma claritromicina, uma clindamicina, uma quinolona, como uma gatifloxacina, uma movifloxacina. Nas crônicas não é o nosso objetivo. Certo? Então esse aqui é um organograma americano, que ele já começa a medicação e vai acompanhando mais ou menos como eu falei. Quanto tempo usar? Nos Estados Unidos eles preconizam 5 a 7 dias, aqui a gente usa 10 a 14. Na verdade, você usa o antibiótico pelo menos uns 7 dias, dependendo da classe dele, você pode usar até menos, mas vamos colocar de 7 a 10 dias ou até 14 dias. No início você pode prescrever 7 dias, se você tiver acompanhamento, você pode orientar o paciente. 2 dias após cessar os sintomas, você pode parar a medicação. Se deu 7 dias, você continua com os sintomas, você pode prolongar até 14 dias esse tratamento. Correto? O tratamento complementar você tem que desinchar, você tem que drenar esse nariz, você tem que lavar esse nariz. Os glicocorticoides intranasais mais para rinossinusites alérgicas, certo? O principal é lavar o nariz para tirar aquela secreção. Anti-inflamatórios, os anti-inflamatórios hormonais, para quem não tem contraindicação, como a idade, pressão, problema ósseo, diabetes, você pode usar curto período. Sempre tomar cuidado, porque às vezes é um paciente de repetição, ele já está tomando corticoide há muito tempo, então você sempre tem que perguntar isso para ele. Analgésico quando precisar, mas a receita básica seria o antibiótico, o anti-inflamatório hormonal ou não hormonal,
lavar bem o nariz e um descongestionante, um vasoconstritor por no máximo 7 dias aí para evitar uma rinite medicamentosa. Aqui é uma apresentação de uma solução que você pode fazer para o paciente. As complicações são celulite, tudo que está perto do nariz pode complicar. Uma meningite, uma celulite preseptal, um problema no olho, um abscesso intracraniano, uma osteomielite do osso do seio. Beleza? Pessoal, esse é um vídeo rapidinho, que não pode ter mais de 15 minutos. E no horário da nossa aula eu estarei lá para tirar as dúvidas para vocês. Beleza? Agradeço aí a participação. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.